Estamos lendo o livro Lar Adventista, você tem acompanhado desde o dia 1º de janeiro. Se não, você pode ainda ver no nosso canal aqui, Força da Nação, desde o dia 1º de janeiro deste ano, o início da leitura desse livro. Você vai ver que todos os vídeos estão no YouTube com o título O Lar Adventista, Leitura do Dia. Pesquise e encontre todos os dias. Há também uma playlist do mês de janeiro e logo mais estarei fazendo uma do mês de fevereiro para que você possa acompanhar todos os dias a leitura deste livro. Hoje, capítulo 20, a família e a cidade, é o tema deste capítulo do livro O Lar Adventista, publicado pela Casa Publicadora Brasileira, e a autora é Ellen White. O tema de hoje: conflitos de trabalho, destruição iminente, pelo amor ao interesse mundano e ao ganho, e as cidades não oferecem real benefício. Começamos a falar sobre isso ontem e vamos dar continuidade hoje. Vamos para a leitura? Acompanhe. Em razão de monopólios, sindicatos e greves, as condições da vida nas cidades estão se tornando cada vez mais difíceis. Sérias aflições encontram-se perante nós, e sair das cidades se tornará uma necessidade para muitas famílias. Sabe, há muito tempo que eu não ouvia falar em greves, mas ultimamente eu já vi, pelo menos no ano passado, algumas cartazes, algumas pessoas querendo fazer greve novamente. Mas nós não podemos negar que as condições na vida das cidades estão cada vez mais difíceis. Continuando, a autora alerta sobre uma destruição iminente, o motivo, o pecado que existe nas cidades. Está próximo o tempo em que grandes cidades serão destruídas, e todos devem ser advertidos destes juízos vindouros. Deus ama as pessoas, ama até mesmo o pecador, mas Deus detesta o pecado. Certa vez ele visitou Abraão quando foi visitar as cidades de Sodoma e Gomorra para ver como estava a condição do povo, porque os pecados dessas cidades já haviam alcançado o céu e elas foram destruídas. Que o povo de Deus tem o senso da destruição iminente de milhares de cidades, agora quase entregues à idolatria. É terrível isso. Temos um Deus que nos ama e que fez tudo para demonstrar o seu amor por nós através de Jesus Cristo, seu Filho, que se tornou um ser humano, alguém como nós, a fim de demonstrar o amor do seu Pai. Por isso, eu lhe convido para ler 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Ali você vai encontrar que as pessoas são mais amigas dos prazeres do que amigas de Deus. Isso é que deve ser o contrário, nós precisamos ser mais amigos de Deus, porque, segundo o que a Bíblia ensina, não há amigo mais chegado do que o irmão, a não ser Jesus Cristo. Portanto, a leitura, leia 2 Timóteo capítulo 3, e a leitura do livro Lar Adventista continua dizendo assim: pelo amor ao interesse mundano e ao ganho. Acontece não raro que os pais não têm cuidado de cercar seus filhos de influências benéficas. Ao escolherem o lar, pensam mais em seus interesses mundanos do que na atmosfera social e moral. E os filhos formam associações desfavoráveis ao desenvolvimento da piedade e da formação de um caráter reto. Duas coisas aqui que eu destacaria dessa leitura. Nossos filhos, e nós também, devemos desenvolver piedade, ou seja, ajudar aqueles que necessitam de nossa ajuda. Ajudar aqueles mais desfavoráveis. Pessoas que estão em situações
de pobreza, nós precisamos ajudá-las. Mas também é necessário formar um caráter reto, e eu diria até puro, saudável, um caráter que vise o bem de outras pessoas. Infelizmente, a atmosfera das cidades, com péssimas influências, tem levado nossos filhos e até muitos de nós mesmos com associações que não favorecem a piedade, pelo contrário, estão favorecendo o egoísmo, e isso é um grave dano. Pais que condenais os cananeus por oferecerem seus filhos a Moloque, que estáis fazendo? Observe que a autora do livro aqui, ela compara o período em que os cananeus, habitantes da terra de Canaã, que Deus pediu que a nação de Israel exterminasse, porque eles tiveram oportunidades, mas rejeitaram todas as oportunidades de se unirem a Deus, e estavam fazendo calamidades terríveis, oferecendo seus filhos em sacrifício, matando seus filhos para um Deus falso chamado Moloque. E a autora diz assim: o que vocês estão fazendo, pais? O que nós fazemos com nossos filhos? Estais apresentando oferta ainda mais cara ao vosso Deus Mamon. Deus Mamon é o Deus do dinheiro, da prosperidade. Um falso Deus, na verdade. É um objeto de madeira, ou de pedra, ou de qualquer outro material que não tem vida em si mesmo. Continuando. E quando os vossos filhos crescem inamistosos e desamoráveis no caráter, quando revelam decidida impiedade e tendência para a infidelidade, culpais a fé que professais, porque foi incapaz de salvá-los. Se nós não cuidarmos e protegermos nossos filhos dessas coisas, influências maléficas das cidades, e estamos na mesma condição que os cananeus, e talvez até pior do que eles. Como diz a autora na próxima frase, está escolhendo o que haveis semeado. Se plantamos sementes de pecado, vamos colher pecadores. Mas se plantamos sementes de boas ações, sementes de fé, de fidelidade, vamos colher cristãos. Os resultados de vosso egoísta amor ao mundo e negligência dos condutos de graça. É isso que se colhe quando se planta algo que não é bom. Amor egoísta, negligência da graça. Levastes vossa família para lugares de tentação, e a arca de Deus, um local de adoração, a arca de Deus ficava dentro do local santíssimo do santuário terrestre. Está ali em Êxodo, capítulo 25, você pode ver mais informações a esse respeito. Era dentro da arca que havia um maná que floresceu, ou melhor, o maná que serviu de alimento no deserto para a nação de Israel, o cajado de Arão que floresceu, não o maná que floresceu, mas o cajado de Arão que floresceu, e a lei de Deus, os 10 mandamentos da lei de Deus. E sobre a arca era onde Deus se manifestava. Portanto, levastes vossa família para lugares de tentação, e a arca de Deus, vossa glória e defesa, não considerastes essencial. E o Senhor não operou um milagre para livrar os vossos filhos da tentação. Deus não faz milagres quando nós estamos agindo completamente contrários aos milagres. Num outro livro, a autora do livro Lar Adventista, um livro chamado Ciência do Bom Viver, ela dá alguns conselhos sobre orar por pessoas que estão enfermas.
Se a causa da enfermidade foi uma vida errada, o conselho dela, e a pessoa não tem desejo nenhum de mudar, o conselho dela é que Deus não ouvirá a oração para restaurar a saúde de uma pessoa assim. Portanto, as cidades não oferecem real benefício. Continuando aqui. Não há uma família em 100 que se tenha beneficiado física, mental ou espiritualmente por residir na cidade. Isso aqui me chamou a atenção. Uma não tem de 100 famílias que tenham se beneficiado fisicamente, mentalmente ou espiritualmente residindo nas cidades. Elas não conseguem ver a natureza, as belezas da natureza. Olha que flor linda e simples. Você pode ter isso na sua casa. É fácil de cultivar, é fácil de cuidar, mas as pessoas estão preferindo apenas pedras do que essas belezas. Fé, amor, esperança, felicidade podem ser muito melhor alcançados em lugares afastados, onde haja campos, montanhas e árvores, a beleza da natureza. E tirai, ela diz, vossos filhos do cenário e sons da cidade, para longe do ruído de veículos, e a sua mente se tornará mais saudável. Ontem gravamos na beira de uma rodovia federal. Você viu o movimento? O microfone que eu tenho utilizado, ele reduziu bastante o som dos veículos. Mas ainda assim, em algum outro momento, você ouviu ali o som de alguns veículos. Diz a autora que se levarmos os nossos filhos para um cenário distante dos sons da cidade, longe do ruído dos veículos, a mente se tornará mais saudável. Será mais fácil levar-lhes ao coração a verdade da palavra de Deus. Por isso que eu insisto com você, estude a Bíblia com a sua família, leia 2 Timóteo capítulo 3 e cante um hino que fala sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus é luz. Ela mesma diz, lâmpada para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Salmo 119, verso 105. Cante então do Novenário Adventista o hino Tua Palavra. Vamos orar? Senhor nosso Deus, a autora do livro Lar Adventista tem orientado continuamente para que venhamos a buscar a Ti em nosso lar, para que venhamos a ensinar sobre a Tua Palavra aos nossos filhos. E alguns meios ela orienta, aconselha para que isso seja mais fácil. E um deles é sair das grandes cidades. Ajuda-nos, ó Pai, porque até mesmo cidades menores já estão sendo infectadas pelo pecado e são tentações para nós e nossos filhos. Nos proteja, que a Tua Palavra, que é luz para nós, nos ilumine para seguirmos as Tuas orientações. Te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Continue acompanhando a leitura do livro Lar Adventista e sejamos a força da nação.